oportunidade que Deus me deu a honra de estar aqui para falar do nome dEle, para adorar o nome dEle, né? Muitas vezes quando eu subo aqui eu testemunho coisas da minha vida, né? A gente tem um exemplo grande dentro dessa palavra de inúmeros testemunhos. Tem muita gente fora dessa nossa realidade da vida eterna que questiona o cabelo de Sansão, será que o mar abriu, será que o mar fechou? Mas ninguém questiona o Papai Noel, e a gente sabe que ele não existe. Se estão questionando é porque sabem que existe e incomoda aqueles que não creem. Porque alguma coisa deixa eles desconfortáveis, porque não é o fato de seguir a Deus, mas é de estar conflitando com a paz. Então temos o exemplo do Evangelho do Senhor. E eu gostaria de ler em 2 capítulos da Bíblia, 2 livros, quer dizer. Primeiramente eu vou ler Daniel 3. Antes disso, cada um tem uma forma de pregar, de trazer o Evangelho. Deus usa cada um de uma maneira. Muitas vezes as pessoas leem e oram. Eu vou fazer uma breve oração para que Deus, ao ler, me mostre mais algumas coisas que eu posso estar dizendo hoje aqui, amém? Eu vou iniciar com uma oração. Em seguida eu vou estar lendo Daniel 3. Eu vou ler alguns versículos de Daniel 3 e alguns versículos de Êxodo 4 também, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou por estar em tua presença, Pai. Te louvo pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Senhor Espírito Santo, de poder estar aqui, Pai, trazendo a tua mensagem, sendo usado pelo Senhor, Pai. Eu não quero nada que saia de mim como humano, Pai, pois sou pequeno, falho, errante. Mas o Senhor a cada dia me transforma, me lapida, me ensina, Pai. Que eu possa ter entendimento da Tua palavra, Pai. Pois eu sei que este microfone, eu posso transmitir bênçãos, como eu posso também trazer dúvida, é o que eu não quero, Pai. Eu quero trazer o conforto ao coração dessas pessoas que veio buscar de Ti nesta casa, esta noite, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo por cada irmão e irmã presente nesta obra. É o que eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. O tema da pregação de hoje é: o Senhor Deus supera o impossível, porque não é o Deus do impossível. O nosso Deus não vai causar um impossível na sua vida, Ele vai acompanhar você para superar o impossível, amém? Ele fortalece aquele que muitas vezes não é dúvida, mas está inseguro. E Ele permanece todo o tempo ao lado daquele que é fiel. Este é o tema desta pregação, amém? Amém. Aleluia. Todos acharam Daniel 3? Amém. Amém? Amém. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de outro, quer dizer, deuses, né? De 27 metros de ouro, de altura, e 2,70 metros de largura. E ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Ficaram em pé diante dela. Então Arauto proclamou em alta voz esta ordem que ele é dada aos homens de todas as nações, povos e línguas: quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra. Entendam bem, prostem-se, está pedindo que ajoelhe perante deuses, amém? E adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nestes momentos, alguns astrólogos aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: o rei vive para sempre.
tu emitiste um decreto, o rei, ordenando que todo aquele que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostra em terra e adora a imagem de ouro. Que todo aquele que não se prostrar em terra e não adorar seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeassem para administrar a província da Babilônia. Só um minuto. Vocês podem se sentar, por gentileza, porque eu vou estar lendo mais um pouquinho. Hoje eu venho falar de 3 homens. Na verdade são 4. Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias. Vocês conhecem eles? Amém. É Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu ainda vou chegar a mais alguns pontos desses versículos, desse capítulo. Esses homens, em meio ao reinado da Babilônia, o reinado babilônico de Nabucodonosor, foram tidos como presos, escravos judeus. E o rei Nabucodonosor nomeou um homem entre o povo dele, que ele se diferenciava dos judeus, a escolher pessoas com boa saúde, com boas aparências, para que ele fosse retirado daqueles escravos, separado e treinado e alimentado de uma forma diferente dos escravos. Mas vamos entender bem claro. Quando eu falei de Beltesazar, é Daniel. Nesse momento eu não vou falar dele, eu vou falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Dentro de muitos escravos judeus que morreram na mão daquele povo, daquele exército, que não eram pessoas piedosas, pessoas ruins, Deus separou 3 ali e falou: esses são meus. Pessoas simples, pessoas que não se vangloriavam, mas que adoravam a Deus acima de tudo, independente do que mandassem eles fazer. Eles não se subordinavam, eles não traíram a fé dele de forma alguma. Eles tinham no coração deles o ministério de seguir a Deus, independente se era um rei, se era um cabo, se era um amigo, se era droga, se era bebida, o que fosse. Eles não se prostravam, independente das consequências. E eu vou dar mais uma lida aqui, vocês podem continuar. Quando questionaram que se não se ajoelhassem perante aquela imagem, eles seriam jogados, o rei perguntou naquele momento quem seriam essas pessoas, ao ponto de não obedecer uma lei dele, uma ordem direta do rei Nabucodonosor. E ele ainda deu uma oportunidade, porque aquelas pessoas que conviviam lá do Nabucodonosor, usados a gente sabe por quem, a primeira coisa é o que eu falei agora, assim que iniciei a pregação, que muitas vezes as pessoas sabem que Deus existe, não tem dúvida, acredita mais que muitos cristãos, mas faz questão de questionar, porque eles querem pôr dúvida, eles querem argumentar. Para que eu vou argumentar uma coisa que eu sei que não existe? Não existe, pronto, acabou. Se eu tenho interesse em argumentar algo, é porque eu sei que existe, e algo me incomoda naquilo, que a gente sabe quem é, que também quer fazer aquelas pessoas que creem se afastarem. E às vezes pessoas fracas, infelizmente, seguem. Infelizmente, por dúvidas, que a gente sabe que no coração delas está fundamentado uma raiz de verdade, mas dão vazão para dúvidas. E a gente sabe que a todo momento, o inimigo, eu ouvi um pastor muito inteligente falar para mim uma vez, que o inimigo ele anda com martelo e um prego atrás da gente. Depende do que a gente falar, ele vai, prega e firma. Então muitas vezes a gente profetiza aquele ruim, a gente profetiza uma dúvida, a gente distribui essa dúvida entre pessoas. Se a gente é convicto de algo, a gente não tem que pôr em discussão, a gente não tem que participar de uma discussão dessa, porque se a gente serve um Deus, eu não tenho que brigar com uma pessoa por estar falando mal dele. Sabe por quê? Quando a gente tem um exemplo daquele carnaval onde usaram a imagem do Senhor Jesus sendo arrastado, eles podem fazer isso, porque eles já sabem quem eles servem. Eles vão querer humilhar, eles vão querer afrontar, sabe para quê? Para fazer a gente sair da bênção, se irar. A partir do momento que você odiar aquele ser humano e não orar por ele, você está pecando tanto quanto ele, porque Deus está tendo misericórdia e nós não. A gente que se diz seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que a todo tempo teve misericórdia, que foi pregado, crucificado, espancado, torturado, cuspido e teve misericórdia da humanidade, muitas vezes a gente não tem.
e a gente ainda fala, somos cristãos. Cristão é quem segue a Jesus Cristo. Será que estamos fazendo o mesmo legado do Senhor Jesus Cristo? Será que estamos acompanhando? Mas irmão, eu não vou conseguir ser perfeito, nem eu. Se um dia você entrar numa igreja que está perfeita, que não tem nenhum errante, que não tem ninguém com pecado, você já foi arrebatado, irmão. Você não está na terra. Aleluia. A gente é feito de pecados. A gente vem do fruto do pecado, infelizmente. Mas a gente tem a graça do Senhor. A gente tem o Espírito Santo de Deus. E cada vez que a gente tropeça e cai, a gente tem que cair de joelho clamando o perdão de Deus. Entendeu? É nesse sentido que Deus nos mostra o arrependimento. O Senhor quer o arrependimento. O Senhor não quer que você barbeie um cabrito, um sangue de um animal inocente pelo pecado que você cometeu. Ele quer o seu arrependimento. Ele quer as suas lágrimas. Ele quer que você se prostre e peça perdão. Amém, irmãos? Amém. Nesse momento, o rei Nabucodonosor exigiu que Sadraque, Mesaque e Abednego se pusessem de joelho, ou seriam, naquele momento, imediatamente atirados numa fornalha em chama, e que Deus podia livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego nem questionou. A gente não acha uma discussão dele com Nabucodonosor. Eu não vou falar o rei, porque ele não é rei para mim nada. A gente não vê uma discussão dele com esse cidadão. A gente não vê um questionamento. A gente não vê em momento nenhum Sadraque, Mesaque e Abednego se irar, falar, maldito seja você. De forma alguma. Naquele momento, ele teve o entendimento que ele teria que passar aquilo, se Deus livrasse ou não do fogo, se ele fosse queimado, morto ou não, ele teria que passar por aquilo, porque ele escolheu um Deus para servir. Ele teria que passar na porta daquele bar e não beber. Ele teria que passar na porta daquele lugar que pessoas prestam serviço que vocês estão entendendo e não usufruir nem trair a mulher dele. Ele teria que passar na frente de uma biqueira e não comprar um baseado para fumar. Ele teria que às vezes negar um emprego porque aquele emprego vem através de corrupção. Aquele emprego às vezes só nega imposto. Ele teria que passar fome naquele momento que era uma prova de Deus. Igual muitas vezes a gente se põe em situações que a gente pergunta, Deus, por que eu estou passando por isso? Você já está questionando Deus. Se você acreditar, Deus vai fazer sem você questionar. É só acreditar. Só acreditar em Deus. Mais nada. Acredita, está doendo, acredita, não está doendo, acredita, tem comida, acredita, não tem comida. Deus não tem obrigação de fazer nada por você. Ele já pôs oxigênio nos seus pulmões, Ele te deu sangue em suas veias, Ele já te deu o sopro da vida, Ele já te deu a oportunidade de caminhar. Hoje eu vi uma pessoa no meu Facebook que até uns 6, 7 meses atrás, ela postava vídeo pulando, cantando e sorrindo. Infelizmente ela teve que amputar uma perna. Se você vê o pó que esse ser humano desceu, a tristeza que esse ser humano está, e você às vezes está com as duas pernas reclamando, passando na frente de um homem de cadeira de rodas, falando, meu Deus, eu não vou subir essa ladeira a pé. Então peça para Deus tirar suas duas pernas, para você ver, eu quero andar pelo menos daqui até um banheiro. Deus te dá a oportunidade de poder tomar um banho, Deus te dá a oportunidade de abrir. Neste país a gente tem a oportunidade de abrir uma torneira e sair uma água cristalina para beber. Você tem ideia que as pessoas da Índia têm que tomar água completamente carregada de resíduo de fezes e sentir o gosto daquilo? Eles têm que usar o banheiro no meio da rua. Mas por que Deus fez isso? Não foi Deus que fez isso. Deus criou a humanidade. Quem poluiu a terra foi o ser humano. Quem destrói a cada dia a natureza e as criações maravilhosas que Deus fez somos nós, infelizmente. Às vezes a gente não destrói diretamente. Às vezes a gente destrói aquele ser humano com uma palavra. Tomara que não chegue, tomara que não faça, tomara que não alcance, tomara que não consiga. Não vai dar certo. Por que em vez de você falar tudo isso, às vezes você não fala, oh Deus, abençoa este homem, que ele consiga esse emprego. Nossa, que ele prospere, nossa, que carro lindo. Deus abençoe ele, porque eu sou capaz de comprar um também, porque eu posso trabalhar e conquistar. Mas se o senhor achar que eu não devo ter, porque meu ego vai subir demais, que eu permaneça da maneira que eu estou, porque tem ônibus, tem alguma forma de eu me locomover, inclusive minhas pernas. Eu não posso estar murmurando e reclamando 24 horas por dia, sem olhar para o lado. Vocês não têm ideia, não sei a maioria, mas alguns, do que é uma UTI de um hospital de câncer. Aquelas pessoas não pensam em carro, não pensam em moto, não pensam em nada. Eles queriam só sair da rua. Só conseguir com os dois pés no chão, olhar a rua e respirar o ar. Mas eles não podem. Mas por que Deus quis assim? Entenda uma coisa. A gente vive numa sociedade que o ser humano tem um dia para nascer e um dia para morrer. A partir do momento que a gente fala assim, por que Deus quis assim? Infelizmente você está questionando o fazer de Deus. Se Deus quisesse, você não tinha nem nascido.
Se Deus quisesse, sua mãe tinha tomado 2 remedinhos chamados Citotex, você nem quitava. Mas Deus pôs no coração dela: deixa essa criança nascer. Do mesmo jeito que naquele monte de escravos judeus a gente vê pela maioria, são homens bonitos, altos, fortes, de boa aparência. Mas por que aquele homem escolheu e selecionou 3, onde não tinha muita beleza, não tinha muita vaidade, não tinham bens, eram escravos presos? Por que Deus separou aqueles homens? Para que Deus separou Daniel? E a pergunta é: por que Deus separou você? Você já se perguntou isso? Naquele dia que você nasceu, você não estava lá, porque você estava nascendo, você não estava assim, digamos, presencialmente, vendo assim, a visão que sua mãe e seu pai estavam vendo. Mas eu garanto que sua mãe e seu pai viram inúmeras mulheres chorando porque os filhos dela morreram no parto. Anteontem eu peguei uma mulher de uns 22 anos numa corrida, que ela estava indo na casa da irmã, que o sobrinho dela de 6 anos tinha acabado de ter um infarto fulminante e morrer. Uma criança de 6 anos tinha acabado de ter um infarto fulminante e morrido. E às vezes você com um filho em plena saúde, desfrutando de muita coisa, a saúde, o alimento, podendo comer, beber, sorrir, falar, você reclama: esse menino é uma peste, eu não suporto esse moleque. Mas a hora que Deus permitir que ele entregue numa cama, você vai pôr o joelho no chão e falar: misericórdia, Senhor, o que é que eu fiz? Senta e pensa: o que eu falei? O que eu poderia não ter falado? Se você todos os dias abençoar a sua família, se você todos os dias abençoar o seu próximo, se você todos os dias não questionar o Senhor, eu garanto que, em vez de você der 30 passos para trás, você vai dar pelo menos um para frente. A sua vida no automático vai mudar. Voltando a palavra, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ô Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, o rei, que não prestaremos culto aos teus deuses. Você entendeu? Ele não questionou, ele falou: se livrar, bem; se não livrar, bem também, mas eu não vou servir. Independente da decisão de Deus, não ceda. Aleluia. Muitas vezes Deus separou aquele pote de bênção para te dar, não é barganhar. Mas como é que Deus pode confiar muito na sua mão se você não sabe controlar o necessário? Se você não agradece nem pelo pão que está em sua mesa, sendo que muitos têm o pão ali e não podem nem comer, porque não tem autorização médica, vive de comida paliativa, é uma pasta desse tamanho aqui, ó, que todo dia desce um pouquinho. E você pode comer um pão e às vezes reclama: eu só tenho pão, eu só tenho ovo. Quantos em um UTI gostariam de comer um ovinho frito ali dentro de um pão? E às vezes você reclama. E a gente acompanha nesse momento Sadraque, Mesaque e Abednego falando: você pode me jogar, você pode fazer o que vocês quiserem comigo, eu não vou discutir com o senhor não. Você fala o que você quiser. O que eu tenho que fazer é honrar meu Deus, é ser fiel a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o do costume, e ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirasse na fornalha em chama. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava assim, digamos, acima do normal, que naquele momento eles sucumbiram. E mesmo assim eles foram atirados com vida. Ali já mostrava a diferença. Ali já mostrava o agir de Deus. Por quê? Se o cara só de abrir morreu, por que aqueles que foram jogados ainda estavam com vida? Aleluia. Ali Deus já estava mostrando o mistério deles. E muitos entendem: ah não, aquela fornalha estava quente, os soldados morreram, mas não vê essa passagem entre esse ponto, que a partir do momento que eles abriram, sucumbiram. Mas como é que eles conseguiram atirar aquelas pessoas lá dentro? Muita gente usa isso para questionar. É o milagre de Deus, é difícil de entender porque você não crê. Verdade. Se você crê na palavra de Deus, você vai entender que o milagre acontece, é automaticamente. Da mesma forma que eu estou vivo aqui, não era para mim estar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente, as chamas matavam
levantaram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E este caíram amarrado dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmando, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que jogaram naquela fornalha? E ele respondeu: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, em certos momentos, a gente se encontra ali, humanamente falando, sozinho. Quando a gente questiona por que eu não vou conseguir, o que eu vou fazer, eu não tenho ninguém, a gente automaticamente afasta esse 4º homem de perto da gente. Não é ele que está de perto de nós. Porque se ele não fosse misericordioso e não te aceitasse com os teus pecados, ele não te daria a oportunidade de estar aqui hoje. Ele não aceitaria o seu pedido de perdão. Esse é o Deus que eu sigo. Aleluia. Muita gente questiona gênero, decisões, opções. Isso não vem ao caso. Mas Deus de forma alguma excluiu alguém do reino dele. Só que eu não posso manter uma casa bagunçada e pedir que Deus, digamos assim, faça uma transformação. Ele vem e transforma, conserta, arruma toda aquela bagunça. Aí você chega em casa, tira o sapato, joga, você chega em casa, tira a camisa, joga, um come, joga um papel, o outro come, deixa o prato lá. Deus espera que você a todo dia. Não significa, você limpou sua casa hoje, amanhã você pode bagunçar. Vai acontecer, é natural das coisas. Mas você também pode ir limpar todos os dias. Eu ouvi um irmão me dizendo que o cair do crente é cair de joelho já implorando perdão. Se todo dia a gente esperar que Deus pegue uma vassoura e limpe a bagunça que a gente faz, será que a gente não está aproveitando da misericórdia de Deus? Em vez de muitas vezes a gente se preocupar o que o outro faz, com que ele sai, com que ele dorme, o que ele faz da vida dele, deixa que Deus muda a vida dessas pessoas. A gente não é digno de criticar, de julgar ninguém. Pelo contrário, quando nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego a ponto de ser lançado à morte, ele não apontou erro de ninguém. Ele não estava só os 3 lá. Tinham mais pessoas que seguiam a mesma fé dele e se ajoelhou perante aquele Deus de ouro deles. E eu tenho certeza que naquele momento que as pessoas viram Sadraque, Mesaque e Abednego e um anjo do Senhor dentro da fornalha, era um arrependimento. Eu poderia não ter me ajoelhado. Eu poderia. Os mais velhos dizem: se a gente plantar um pé de si, vai nascer 2 pés de quase. Se a gente pensar antes de fazer, mas eu não vou cometer, irmão, erro nenhum, vai. Deus não te criou perfeito, Ele é perfeito. Quanto mais você tentar ser perfeito, mais você vai errar. Mas isso não significa que você não pode caminhar ao lado do perfeito, acreditando no perfeito e pedindo a Ele todos os dias que te restaure, que te molde, que te transforme, que tenha misericórdia da sua vida. Muitos dizem: mas irmão, você vai permanecer no erro? Não. Chega um ponto que o Espírito Santo te pressiona de uma forma que você não consegue mais cometer aquele mesmo erro. Você enxerga que você está magoando o coração do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto você não enxergar que você está magoando o Senhor, significa que você não o ama. Mas Ele te ama. Infelizmente, quando a gente não enxerga que magoa o nosso próximo, é porque a gente não tem sentimento nenhum por ele. E na nossa terra, na nossa humanidade, pessoas que não sentem sentimentos, não têm emoções, são tratadas como sociopatas. Eu tenho certeza que eu não estou aqui de frente com nenhum deles, pelo contrário, estou de frente com meus irmãos. Tenho muito amor a Deus. Pessoas que se dedicam a servir ao Senhor. Pessoas que poderiam, às vezes, não se cobrar tanto. Pessoas que, em vez de ficar procurando onde eu errei, esperar mais do Senhor. Porque o Senhor vê quando você está de joelho na sua casa. O Senhor, às vezes, muitas vezes, Ele não faz algo, não é porque Ele não quer,
é porque Ele deu a permissão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é para você fazer o que você quiser, é porque a partir do momento que o Senhor tirar o livre-arbítrio do ser humano, o lado mau espiritual e o lado bom espiritual pode automaticamente fazer o que quiser da sua vida. Não é para a gente fazer o que quiser. Mas Deus vê quando você ora, Deus vê quando você pede, Deus vê quando você pergunta no seu coração onde eu estou errando. E eu não estou lá quando você está orando, mas Deus vê isso. Pode ter certeza que Deus te ama. Deus vê o que você faz. Aleluia. E Deus sabe que o que você ali não pode fazer é porque não tem como o seu braço fazer, mas Ele pode. E Ele sabe que você crê. Aleluia. Aleluia. E nesse momento o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto parece com um filho. Ele disse dos deuses, mas é o filho de Deus. Eu não vou repetir o pecado dele, porque eu não sou igual a ele. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, o rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiam nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem e qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, sua casa transformada em monte de estribos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego da província de Babilônia. Irmãos, quando eu disse que eu não ia repetir, quando a gente ouve falar do pecado de Adão, de Eva, inúmeros pecados, a Bíblia tem escrito: eu não vou tratar o meu Deus como Deus. Está escrito porque Nabucodonosor falou, não porque tem algo errado na Bíblia, pelo contrário. Nabucodonosor aprendeu a ter respeito ao Deus Altíssimo que servimos, porque ele precisou ver 3 homens que ele mandou matar saírem ilesos. Na verdade, o que aconteceu foi que Deus quebrou ele todinho, o orgulho dele todinho, porque na mente dele, o que ele ordenasse tinha que acontecer. E ele viu que ele pôs 3 homens, que ele teve, assim, entre aspas, o poder de levar 3 homens sobre a ordem dele para queimar, e nada aconteceu. E como que fez ele? Recuou naquele momento dizendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja adorado, seja respeitado, e ai daquele que não fizer. É esse exemplo que temos que dar como cristão. Aleluia. Que as pessoas vejam em nós um Deus digno de ser adorado. Não que as pessoas vejam em nós, muitas vezes, um ser humano intrigueiro, um ser humano fofoqueiro, um ser humano que muitas vezes deseja o mal do próximo, que passa num fio desse por cima de uma pessoa que está dormindo sem uma camiseta e não tem a compaixão, às vezes, de entrar dentro de casa e pegar uma camiseta que seja uma blusa, ou um cobertor, um alimento quente e falar: irmão, se alimente. Prefere muitas vezes jogar no lixo o que está apodrecendo, mas não alimenta o seu próximo.